Como eu faço para angular a minha agulha quando eu vou introduzir na região do tórax, ou no dorso, ou na região do abdômen? Essas dúvidas são comuns, então vamos pro vídeo? Olá moçada, professor Arquimedes. Pessoal, quando nós vamos inserir uma agulha de acupuntura em alguma determinada região, nós temos que ter, primeiramente, o conhecimento sobre as estruturas anatômicas que compõem aquela região do agulhamento, e em segundo lugar, qual que é a técnica que eu preciso usar na agulha para aquele determinado ponto, qual que é o meu objetivo de tratamento. Então, essas coisas vão dizer como é que eu vou angular a minha agulha de acupuntura durante a minha sessão de acupuntura. Ao final do vídeo, eu vou comentar sobre 3 ponturas diferentes em 3 pontos extremamente importantes da acupuntura para a gente ver algumas características desses pontos. Antes de eu falar sobre angulação, eu peço para que você deixe o seu like se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se está te auxiliando no cotidiano. Quando se fala sobre agulha fina, ou seja, agulha Hausen, Arquimedes, eu gosto de utilizar agulha 25 por 25 ou agulha 25 por 30, porque ela já atende às necessidades do que eu preciso. Ela tem o quê? Ela tem 0,25 milímetros o calibre daquela agulha, por 25 milímetros o tamanho dela, que significa 2,5 cm. Então ela tem 0,25 milímetros de calibre por 25 milímetros o tamanho total, ou seja, 2,5 cm. Então isso significa a metragem, as medidas, melhor dizendo, da agulha de acupuntura. Vamos supor que eu preciso trabalhar algum ponto na região de tórax do meu paciente. Então como é que eu vou fazer essa inserção? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que depende. Qual que é o teu objetivo, onde é que você vai fazer essa acupuntura, porque cada região tem os seus macetes, tem as suas características, a tua conduta, o teu objetivo de tratamento vai te dizer como é que você vai angular essa agulha, o quanto que você precisa inserir essa agulha no paciente. Mas suponha, é região de tórax na região das costelas, aqui do gradil costal, Então, nessa região de tórax, eu não posso fazer uma acupuntura perpendicular. Então eu vou pegar o Jack como cobaia, se eu estou trabalhando na região de tórax aqui, então eu não posso fazer o agulhamento de forma perpendicular. Eu preciso angular essa agulha. Para onde que você vai angular, prof? Eu vou angular para fora. Então, na região de tórax, se eu for fazer o agulhamento, eu vou empurrar essa agulha para fora, eu vou direcionar o agulhamento para fora. Estou horizontalizando esse ponto para fora, ok? Em região de tórax. Sempre para fora? Não. Tem sempre um depende. Como eu mencionei, vai depender do seu objetivo. Então, se eu estou trabalhando sobre o externo do paciente, vamos supor, vou trabalhar com um pontinho Danzong, que é aquele ponto VC17. Como é que eu vou fazer essa puntura? O ponto VC17, que está na região do externo, aqui, no quarto espaço intercostal, essa puntura, olha só, eu não vou fazer perpendicular, eu vou fazer essa puntura, não é nem oblíqua, eu vou fazer essa puntura horizontalizada. Então, o ponto VC17, que é um ponto principalmente bem sensível, durante a palpação ali, esse ponto você horizontaliza a agulha, você até pode bater no mandril no ângulo oblíquo, mas a hora que você vai fazer a inserção dessa agulha, você pode introduzir ela horizontalizada, tá? E essa agulha, ela vai embora, ela vai longe, ela passa mais da metade. No caso de uma agulha 25 por 25, é natural que ela chegue na metade ou passe um pouquinho do tamanho da agulha na introdução do ponto VC17, desde que eu esteja no ponto correto, desde que eu esteja fazendo da forma correta, desde que eu esteja angulando essa agulha da forma correta. E essa introdução, você pensa, mas será que não é doloroso? Não dói, não dói. É mais fácil o paciente ele sentir a dor na digitopressão do ponto VC17 do que durante o agulhamento do ponto VC17. Na região do abdômen, eu posso fazer a inserção na forma perpendicular. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui o mandril, então aquele tubinho cilíndrico, de plástico que vem junto no pacotinho lá de agulhas, agulhas descartáveis, sempre agulhas descartáveis, utilizou, já vai direto para o descarpar, que já vai direto lá para o lixo pérfuro cortante. Então o que acontece? Na região do abdômen, eu posso fazer a puntura perpendicular.
Então, nessa região do abdômen, eu estou punturando o meu paciente em puntura perpendicular. Vou entrar com a minha técnica Nian Zuan, né, para estimular um determinado ponto, mas na puntura perpendicular. Sempre não, né? Eu não gosto da palavra sempre, já falei. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um procedimento específico. Por conta do diagnóstico que você fechou, tá, você vai trabalhar o Tizong Sibian, ou seja, aqueles 4 pontinhos ao redor do umbigo. Dá uma olhadinha no teu livro de localização de pontos, pontos extras, ponto extra do abdômen. Então, nesse procedimento, como é que você faz? Você vai localizar o umbigo, né, do paciente, ou seja, a cicatriz umbilical. Nessa região você vai fazer o quê? Um tsum para cima, para baixo e para os lados, e daí você vai direcionar a agulha para o umbigo. Então, eu vou mostrar na tela, provavelmente vou colocar uma ilustração de algum paciente, mas nessa região, se eu for trabalhar o procedimento extra, Tizong Sibian, eu vou angular essas agulhas para dentro. Então, tudo em direção, todas essas ponturas em direção ao umbigo. Então, esse vai ser o meu agulhamento na região de abdômen. E na região de dorso? Olha só, na região de dorso, presta atenção. Para variar, depende, né? Mas se você está trabalhando com os pontos Shu dorsais, eu fiz um vídeo específico sobre os pontos Shu dorsais, onde eu te esclareço como é que é a forma correta de fazer o agulhamento. Agora, vamos supor que você esteja trabalhando ali com romboides, algum paciente que esteja com uma tensão, e eu não vá fazer ventosa, esteja começando ali com o agulhamento mesmo. Então, nesse caso, em se tratando de pontos Ashi, pontos Ashi, então pontos de dor, também já fiz vídeo no canal sobre os pontos Ashi, dá uma olhada, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu posso, né, melhor dizendo, eu posso trabalhar, em vez de trabalhar com a técnica Nian Zuan, que é a técnica de rotação, eu posso trabalhar com a técnica de Chi-Cha, que é a técnica de introdução, inserir e retirar a agulha da região, no ponto Ashi, dessa região ali de escápula, tá? Então, em se tratando desse paciente com quadro álgico em romboides na cintura escapular e eu entrando com a técnica Chi-Cha, então o meu ângulo de inserção dessa agulha vai ser perpendicular e a minha manipulação de agulha vai ser perpendicular. Só nesses exemplos eu já falei sobre região torácica angulando para fora, salvo exceção se estou falando do externo, ponto lá, um ponto, sei lá, um VC17 que eu uso demais, né? Você está horizontalizando para baixo, região do abdômen, puntura perpendicular, sempre não, depende da tua técnica, do teu procedimento. Até lembrei agora, né? Se você for fazer uma eletrolipoforese, está trabalhando algum procedimento dentro da estética, para emagrecimento, etc., você vai pegar uma determinada região e você vai fazer um procedimento como se você estivesse cercando o dragão, ou seja, fazendo um determinado ponto, uma região, mas angulando a agulha em direção àquele tecido onde você vai trabalhar, aquela gordura que você vai trabalhar, aquela região que você vai trabalhar com a agulha e com a eletroestimulação. Conforme você vai desenvolvendo a sua prática, desenvolvendo as suas habilidades, naturalmente você vai perceber como que você melhor se identifica para angular aquele determinado acuponto. Vamos falar sobre 3 pontos específicos, 3 pontos extremamente importantes para a acupuntura e a forma como a gente vai trabalhar esses pontos. O primeiro ponto é o ponto número 1, antipirético. O ponto número 1 que a gente utiliza em processos inflamatórios, quando o paciente está com calor, fogachos, está com algum processo inflamatório, alguma coisa, que é o pontinho Culti, o pontinho IG11. Esse ponto IG11, dá uma olhada na tua localização lá, né? Esse ponto ele está localizado onde? Na prega do cotovelo, né? Na linha da prega do cotovelo. Esse ponto, quando você faz a digitopressão, é aquele ponto que, ai, nossa, doeu, né? Como pesa esse pontinho. Então, esse ponto você pode fazer o agulhamento perpendicular. Então, vamos supor, você vai fazer lá um tratamento para aumentar a imunidade do paciente, né? Ou fortalecer o Wei Qi desse paciente. E você vai casar Yang Ming, vai trabalhar IG11 com estômago 36. Então, você faz a puntura perpendicular no ponto IG11 e no Zusanli também, né? Mas enfim, no IG11 você fez essa puntura perpendicular. O segundo ponto, que também é extremamente importante, tem muitas funções dentro da acupuntura, que é o ponto Neiguan, né? Ou seja, o ponto pericárdio 6. Qual que é a localização dele? Eu fiz 2 tsum proximais do paciente, ou seja,
da linha da prega de flexão do pulso, né? Eu peguei 2 tsum ou 2 kun daquela região e vi entre os tendões. Então, entre os tendões, flexor radial do carpo, entre o palmar longo, entre os tendões eu vou pegar o pontinho pericárdio 6. Tradicionalmente, você encontra na referência como sendo uma pontura perpendicular. Então, por exemplo, né, você vai fazer lá o triângulo de Buda. Vou pegar o pericárdio 6 com o coração 7 e o P9. Você vai ver muito nas ilustrações, nos atlas, essa pontura perpendicular. Mas tem um detalhe. Se você está utilizando o Neiguan para baixar a pressão arterial de um paciente, vamos supor um pico hipertensivo, né? Isso vai trabalhar esse pontinho para controle da pressão arterial. Você pode tranquilamente fazer uma angulação nessa agulha contra o trajeto do meridiano. Então lembra, pericárdio, né, o meridiano in da mão, que sai do tórax e vai para a mão. Então você vai contra fluxo, ou seja, na pontura do pontinho Neiguan, ao invés de você fazer uma pontura perpendicular, você vai fazer uma pontura oblíqua para trás, ou seja, contra o fluxo do meridiano, porque você está diminuindo a excedência yang, você está diminuindo, pacificando, sedando excesso de calor, ou para nutrir, aproveitar, né, para recompor aquele equilíbrio em yang. Então, nesse procedimento, você está angulando de maneira oblíqua para trás a tua agulha de acupuntura com o intuito de baixar a pressão arterial do paciente. Poderia fazer de outra forma, poderia fazer, né, o sangramento do ápice da orelha, poderia fazer a sangria do coraçãozinho 9, né? Mas enfim, utilizando o Neiguan como procedimento. Então, IG11 eu fiz perpendicular, o pericárdio 6, Neiguan, trabalhei oblíqua, e agora vou trabalhar um terceiro ponto de maneira horizontalizada, um ponto que eu também gosto de utilizar para alterações emocionais. Vou pegar um paciente que está triste, está depressivo, está com muita coisa, muito sentimento ruim no seu interior, e eu vou trabalhar esses sentimentos, eu vou trabalhar o ponto P7, o ponto Lique. Como é que você vai fazer a pontura do ponto P7? Olha que legal! No ponto P7, você localizou lá 1,5 tsum proximal, né? Então você pegou lá 2 dedinhos, 1,5 do ponto P9, achei o processo estiloide do rádio, caiu P8, e 1,5 proximal, onde tem aquele que parece um trincadinho no osso, né? O ponto P7, achei o ponto Lique. Como é que eu vou fazer essa inserção da acupuntura da agulha? Nesse ponto P7, eu vou trabalhar, olha só, em vez de fazer perpendicular, ao invés de eu fazer oblíqua, eu vou fazer essa pontura horizontalizada lá para trás. Olha só, no ponto P7, no ponto Lique, então eu peguei esse pontinho aqui, eu até posso, como eu mencionei anteriormente, eu até posso bater no mandril oblíqua essa agulha, mas eu vou fazer uma manobra, uma das manobras com a agulha, eu vou puxar ela um pouquinho aqui, eu vou direcionar ela de maneira horizontalizada e vou introduzir essa agulha. Essa forma de ponturar o P7 fica show de bola, fica linda de você ver, fica extremamente funcional e dá um resultado fantástico no paciente. Então, 3 formas diferentes de você angular a agulha da acupuntura, trabalhando um Kuti, né, o pontinho IG11, trabalhando lá o ponto Neiguan, pericárdio 6, e trabalhando o pontinho Lique, pontinho P7, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, te espero no próximo vídeo, um grande abraço e, por favor, deixa algum comentário aqui embaixo também, se você faz uma pontura diferente, ou alguma característica, ou alguma dúvida, que eu estou trazendo alguns vídeos também, baseado em dúvidas que os alunos estão trazendo direto lá no Instagram ou no WhatsApp. Então, se quiser comentar a tua dúvida direto no vídeo, fique à vontade, quem sabe eu pegue a sua dúvida e transforme em um novo vídeo. Então, um grande abraço e até a próxima.